Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Vamos aproveitar as belas imagens do crepúsculo do céu ultra poluído de Catalão, no estado de Goiás. Porque, como dizia Hilke, né? O belo é o terrível que somos capazes de suportar. Para fazer uma discussão aqui. Os Estados Unidos estão implodindo e a cena é tão previsível que parece até roteiro descartado de Hollywood. O país que sempre se vendeu por décadas como guardião da liberdade, xerife do planeta, professor de democracia, agora patina em recessão, coleciona desprezo internacional e, para coroar, ensaia virar exatamente aquilo que dizia combater, uma ditadura. A diferença é que dessa vez não há inimigos externos para culpar, só o espelho. O mais irônico é que esse império que nunca conseguiu criar uma identidade cultural sólida, porque hambúrguer e super-heróis não são exatamente civilização, conseguiu convencer meio mundo de que era o centro da criatividade. E nós, claro, compramos a farsa. Transformaram o Brasil e a América Latina em cópias baratas, um parque temático da ilusão americana. Camisetas com frases em inglês pipocam nas ruas, cidades recebem nomes importados como se isso fosse sinal de sofisticação. E ainda tem gente que sonha em Nova York como se fosse a Canaã moderna. Tudo graças a décadas de doutrinação por filmes e músicas que, convenhamos, têm a profundidade de uma poça d'água. Enquanto isso, a criatura laranja que eles chamam de presidente se diverte brincando de ditador júnior, coloca o exército nas ruas, decide o que pode ou não passar na TV, censura jornais e chama isso de proteger a nação. Parece não perceber que o país está afundando em câmera lenta, como um Titanic que insiste em tocar o hino da liberdade enquanto engole água por todos os lados. A tragédia, ou talvez comédia, é que o império que invadiu países sob a bandeira da liberdade agora prova do próprio veneno. E talvez o fim do mito americano não seja uma explosão espetacular, mas um colapso burocrático e patético narrado ao vivo para o mundo todo assistir. Uma implosão tão barulhenta quanto silenciosa, com direito a fogos de artifício de sarcasmo e um público internacional que, no fundo, já não aplaude, só observa com um misto de tédio e ironia. Bom, essas falas são tão claras que até um bolsonarista é capaz de entender. Mas eu quero levar a discussão para um outro nível. Essas imagens são da rede social chinesa ao lado. Parece um super tufão mais forte que teve no mundo esse ano, o Aragaça, que tocou o ragaço em Taiwan e no sudeste da China. São imagens de Macau, de Hong Kong, de Shenzhen, de Guangzhou. Deixa eu explicar por que eu estou mostrando isso. Você está vendo os chineses felizes capturando peixe logo após a passagem no furacão. Deixa eu falar sobre isso. Tufão, né? Na Ásia chama tufão. Os ventos desse tufão atingiram mais de 260 km por hora, mais ou menos a mesma velocidade do Katrina. Só que o Katrina deixou quase 2.000 mortos. E na China continental, a socialista, não morreu ninguém. Na verdade, o trem foi tão ordeiro que quando terminou o tufão, o governo falou, não, agora vocês vão para a rua, vai pescar. Represas transbordaram rios, transbordaram o mar, transbordou tudo. E peixe simplesmente inundou, né? Começou a sair nadando nas ruas das cidades chinesas. E o governo falou, não, cara, vocês vão lá, todo mundo aí está nadando, vamos pegar o peixinho de vocês. E os chineses, logo após esse tufão extraordinário, né, ventos de mais de 260 km por hora, simplesmente foram para a rua pegar peixe. Número de mortos na República Popular da China, 0, não morreu ninguém. Na República Popular da China, a socialista, não morreu ninguém. Na província rebelde, que é capitalista, infelizmente, quase 30 pessoas perderam a vida. Eu estou mostrando isso para quê? Porque é socialismo, bebê. Socialismo, as pessoas aproveitam que o furacão passou e vão para as ruas da metrópole ser felizes, pegar o peixinho, né, para garantir aquele almoço, aquela janta, sei lá o que os chineses fazem com peixe. Provavelmente muitos pratos, né? Porque você vê pela alegria nítida dessas pessoas que tá todo mundo se divertindo muito. Tá todo mundo se divertindo muito pegando peixe nas ruas da cidade. Isso é uma carpa. Olha o tanto que essa chinesa tá feliz. Passou um tufão, 260 km por hora. Oh, meu Deus, que tragédia. Tragédia na parte capitalista, rebelde, né? Na parte socialista, as pessoas estão se divertindo.
pegando peixe, tirando foto, postando nas redes sociais, sendo felizes. A sociedade humana é uma sociedade, é mais que a soma dos indivíduos. É uma civilização aplicada a um grupo social. Mas, reparem, aqui agora que eu estou mostrando, é outra imagem, o representante do país que melhor designa, que mais bem expressa o que é o Ocidente e o que é o capitalismo, o Estado de Israel começou a falar. Muita gente se recusou a ouvir ele, a permanecer no mesmo ambiente que ele, a respirar o mesmo ambiente que ele. Isso é o edifício das Nações Unidas, sabe? Aquela onde Lula foi aplaudido 5 vezes, fora o encerramento e abertura protocolares. Então, as pessoas estão se recusando a ouvir o Netanyahu, né? Na casa da minha madrinha. E aqui eu estou mostrando essas... Ela tem muita planta, por isso que eu vim, para cuidar das plantas e dos cãezinhos. Cara, e eu vou dar um jeito de arrumar dessas mudas para mim. A hora que eu tiver minha casinha, eu vou comprar uns vasinhos. Ai, nossa, quase que eu caio. E tentar trazer essas plantinhas. Planta é vida, olha que coisa bonita, gente. Fala sério. Mas... intervalo com plantas à parte. Deixa eu continuar a minha análise, se vocês me permitem. Antes de mostrar essa outra folhagem. Uau, que coisa bonita, gente. Fala sério. Bom, agora sim, agora a gente pode continuar. Eu vejo, por exemplo, a destruição que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre o pai. É um parricídio que é muito usado na psicanálise. Esse parricídio que está lá no complexo de Édipo, que está em todos os complexos paternos de um pai opressor, homofóbico, né, que oprime várias questões dos filhos, mas que depois recebe de volta essa opressão. Eu acho que é isso que o Eduardo está fazendo com ele. Vamos lembrar só de alguns fatos. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro não votou no pai quando ele era candidato a presidente da Câmara, estava surfando. Já mostrava ali, não era em um ato falho, era um ato concreto. Já mostrava ali que não estava com muita vontade de agradar o pai. Outro complexo na família, o complexo materno. O Carluxo teve que concorrer contra a própria mãe quando foi vereador a primeira vez por ordem do pai. Teve que destronar a mãe, gente. Olha só o que causou esse Jair na família. Outra questão com o Carluxo. Ele diz que prefere ter um filho morto do que um filho gay. Ato contínuo, a gente vê aquela foto de Carluxo sem camisa em Angra com o primo, uma pose no mínimo amorosa. Então, veja que há vários complexos familiares que norteiam essa família e que conduzem ao caos psíquico dentro dos Bolsonaro. Esse é um ponto. Eu estou falando tudo isso, dando essa volta para justificar que isso não existe em momento algum na família Lula da Silva, que é extremamente amorosa, as relações amorosas, e aí ele consegue transmitir uma energia psíquica, que é um termo junguiano, que é contagiante, meus caros. E esse é um outro termo junguiano, o contágio psíquico. Você sabe, Dri e Renato, que há um experimento de um autor junguiano com macacos numa ilha. Esses macacos, eles descobrem que, por acaso, se eles deixarem as batatas caírem no mar, elas ficam mais gostosas por causa do sal. E, num determinado momento, todos os macacos estão botando aquela água, aquelas batatas na água para comer uma batatinha salgada. Aí, incrivelmente, esses mesmos cientistas veem macacos que estão ali numa ilha distante fazendo a mesma coisa que aqueles um tempo depois, sem nenhum contato entre eles. Aí você vai, que coisa esotérica, absurda. Não. Para o Jung havia o contágio psíquico, um contágio psíquico que poderia ser feito inclusive à distância, que não tem nada a ver com telepatia, que tem a ver com gestos, de novo, com feições, né? Então, numa ilha relativamente perto, isso pode despertar um contágio de atitudes. Eu acho que o contágio psíquico do Lula é fascinante. Qualquer um que tenha conversado, e o Renato acabou de falar da sua experiência com ele, fica embevecido, não é, Renato? Então, eu acho que, nesse sentido, tanto o Bush, pelo relato que eu dei, quanto o Trump acabam seduzidos pelo pai. O pai está on, e está on no seu contágio psíquico também. Enquanto a gente olha mais plantinhas da minha madrinha, a gente pode concluir que planta é vida, mas capitalismo não. Capitalismo é o contrário de vida. E o Ocidente igualmente. Tenha uma boa manhã.